Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo, vamos falar sobre texto dramático. Então, conhecer o texto dramático, reconhecendo os elementos constitutivos desse tipo de texto e o contexto histórico do teatro modernista. Ler e interpretar trechos da peça teatral Lisbela e o Prisioneiro. Identificar intertextualidade. Como você reage a críticas? Como ser progressista? Na peça Lisbela e o Prisioneiro, temos algumas críticas à tradicional estrutura social da pequena burguesia. Osman da Costa Lins, o autor, é natural de Vitória, de Santo Antão, Pernambuco. Escreveu romances como O Visitante, O Fiel e a Pedra, Nove, Novena, Avalovara, Rainha dos Cárceres da Grécia. Estudou dramaturgia na Universidade do Recife. As companhias teatrais e de Tônia Carreiro, Adolfo Celi, Paulo Otran e de Mídia Alícia encenaram algumas de suas peças como Lisbela e o Prisioneiro, 1964, o ano de publicação. Guerra de Cansa-Cavalo, de 1966, e Marinheiro de Primeira Viagem, em 1961. O teatro modernista. Lisbela e o Prisioneiro é, então, uma peça representante do teatro modernista. É composta de 3 atos, cuja ação se passa numa cadeia pública, em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Segundo a professora Sandra Nitrini, o regionalismo de Lisbela e o Prisioneiro, fundado no aproveitamento de incidentes testemunhados por amigos, por familiares e por Osman Lins, bem como apoiado na transposição de ditados e expressões populares e dísticos encontrados em para-choques de caminhões, é transfigurado por seu autor. O teatro modernista tem como característica matéria e linguagem. Então, olha só, reelaboradas, tecem essa peça, a matéria e a linguagem, regada por equilibrada dosagem de leveza, comicidade, ternura, assentadas em valores libertários em prol da vida, o que lhe abre as portas para outros tempos e outros espaços. Em relação ao texto dramático, prof, como se divide? Então, vamos saber. Divide-se em partes, aqui então chamadas de atos. Fosse um livro, seria o equivalente a capítulos, para você ter uma ideia. Ao final de cada ato, o espetáculo para, as luzes se acendem e as cortinas se fecham para um breve intervalo. Os atos, por sua vez, dividem-se em cenas, que são unidades de ação marcadas pela entrada ou pela saída dos atores, com mudança do cenário ou não. Em relação à linguagem, quais são as características, Então, o texto dramático, em especial aqui o teatro modernista, ele busca reproduzir com certa naturalidade os diálogos da vida real. Então, preservando aquele sotaque, aquelas expressões, aquele jeito de falar local, conforme o enredo da peça. O autor, então, tem que adequar a fala às características da personagem, do espaço onde eles vivem. Então, por vezes, os atores fazem até laboratórios para pegar aquele sotaque nordestino, ou o sotaque gaúcho, ou alguns regionalismos baianos que sejam necessários. Adequar as falas escritas às características da linguagem oral. A questão aqui, então, como chama? Verossimilhança, exatamente. O dramaturgo, ou seja, a pessoa que escreve a peça teatral, constrói em seu texto, então, uma ideia de realidade, ou seja, aquilo poderia ter acontecido de fato. Não necessariamente significa que aconteceu. O tema, o teatro aborda desde questões humanas, cotidianas, do dia a dia, procurando ser o quê? Um espelho da realidade. Dessa maneira, desse modo, esse espelho da realidade vivida mostra temas ilusórios, fantásticos, absurdos.
Com vocês, então, Lisbela e o Prisioneiro. As personagens que aparecem no trecho são Jaborandi, que é o soldado e corneteiro, Testa Seca, que é o preso, Citonho, que é um velho carcereiro, Paraíba, que é o preso, Tenente Guedes, o delegado, Leléu, que é o aramista e prisioneiro, Juvenal, o soldado, Eliodoro é o cabo do destacamento e Lisbela, a filha do Tenente Guedes. Vamos entender um pouquinho aqui como é o primeiro ato. Então, eu já tenho aqui a descrição do cenário, de onde se passa a ação. Olha só. Cadeia pública em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. O cenário deve ser disposto de modo que a ação possa desenvolver-se dentro e fora da cela. Também as cenas da calçada da cadeia. Colocamos a iconografia aqui porque a cena em si vai ter que dar essa ideia, dentro e fora da cela. Vamos à leitura? Leléu, entrando, acompanhado do soldado Juvenal e do cabo Eliodoro. Está com a camisa rasgada e meio suja de terra. Epa, minha gente, como vão as coisas por aqui? Que é que há, Jaborandi? Citonho velho, sempre firme, hein? Aos presos. Aí, meninos, nunca se metam a fugir, que esse homem é de morte, me agarrou. Tenente Guedes, preso, ajoelhe-se. Leléu, por quê? E aqui agora a igreja é? Tenente Guedes, ajoelhe-se, peço perdão. A atividade 1 vai falar sobre a organização do texto. Vamos ver a proposta. Quanto à organização do texto teatral dramático, ao seu desenvolvimento e ao tipo de público a que se dirige, verifica-se que a obra Lisbela e o Prisioneiro estrutura-se então de que modo? O que você achou? Faz aí, te aguardo aqui. Olha só, a proposta da atividade 1 é em relação à organização do texto teatral dramático. Então, o que eu quero saber? Ao seu desenvolvimento e ao tipo de público a que se dirige.
O que eu verifico, né, na obra Lisbela e o Prisioneiro? Como ela se estrutura? A obra se estrutura como? Em atos, né? A história desenrola-se pelos diálogos dos personagens destinada ao público em geral. Eu já percebo isso no início, ó. Eu tenho aqui, ó, primeiro ato. Notou? Então, retomando um pouquinho aqui, né? O que eu noto? Que essas partes são os atos. E os atos são compostos de cenas. Então, se você observar aqui, os atos são as unidades de ação marcadas pela entrada e saída dos atores, com a mudança de cenário ou não. Eu estou percebendo, então, o quê? Que estes personagens elencados aqui vão participar do primeiro ato. É assim que eu percebo. Então, eu posso colocar aqui, resumidamente, que a obra estrutura-se em atos, a história desenrola-se pelos diálogos das personagens destinadas ao público em geral. Resumidamente, seria essa a nossa resposta. Continuando a leitura, vamos ao texto? Então, nós temos assim, Leléu. Te lembras quando a gente trabalhava nos dramas? Lapial. Se me lembro, ora, se peça formidável era aquela, meu único progenitor, Leléu. E a Paixão de Cristo? A Paixão de Cristo, rapaz, aquilo é que era uma peça. Citonho, mas espere, você também já trabalhou na ribalta, Leléu? Lapial. E era grande, tinha uma peça que ele fazia o papel de remorso e eu era o crime. Quando a gente aparecia em cena, os dois, as palmas eram lixo, mas aquilo era uma peça de entortar o cano. Leléu, o filho amaldiçoado, Lapial, não, maldito. Assim, o filho maldito. Citonho, mas sim, senhor, o homem também já foi artista dramático? Afinal de contas, o que é que você ainda não fez na vida, rapaz? Leléu, uma vez, Citonho, na Semana Santa, eu fui ver o Cristo e o jumento empacou. Você já viu, na entrada de Jerusalém, Cristo fazendo tudo que era de milagre, mas não havia jeito de tirar o jumento do lugar. Tive que entrar a pé em Jerusalém e com uma raiva danada do jumento. Então, observamos, né, as falas aqui, ó, de outras personagens. No trecho em questão, como se dá a intertextualidade? Você identifica a intertextualidade? Na B, ainda em relação ao trecho da peça transcrito, também ocorre metalinguagem? Justifique. Então, duas perguntas. Uma se há intertextualidade e a outra metalinguagem. Claro que você está lembrado da metalinguagem, né? É a linguagem explicando quem? A própria linguagem. E mais, quando eu falo de intertextualidade, vamos fazer aqui um parênteses. É quando eu cito, né, outras obras ou um trecho de outras obras no texto que eu estou lendo, naquele texto do momento. Ok? Faz aí, eu te aguardo aqui.
Voltei, gabaritar contigo a atividade 2. Vamos reler a proposta. Então, no trecho analisado, como se dá a intertextualidade? Você percebe nesse trecho a intertextualidade? Sim, dá para perceber. E ela se dá de duas maneiras, né? Na forma de citação, por causa das transcrições de trechos de outros autores, e a alusão, porque há menção a outros textos de outros autores. Em relação à metalinguagem, qual é a justificativa? A peça refere-se então a outras peças e alguns personagens revelam eles próprios, atores que representam outros personagens. Você pode conferir aqui, ó, a citação do filho maldito, aqui quando ele fala que ele foi o Cristo, né? Então, ele mesmo dizendo, então, eles próprios representam outros personagens. É a metalinguagem, ou seja, a linguagem explicando a própria linguagem. Poderia ter escrito essa justificativa dessa maneira, combinado? Continuando a leitura, temos Lisbela. Compre um curió para mim, Dr. Noêmio. Não, Lisbela, eu não gosto de ver animais presos. Citonho. Por que, doutor? Dr. Noêmio. Porque isso é malvadez. Os animais foram feitos para viver em liberdade. Paraíba. E como é que é, doutor, que está me vendo aqui, preso e sem se importar? Dr. Noêmio. Você é um animal? Doutor Noêmio, Lisbela, vamos, você é minha noiva, não deve opor-se às minhas convicções. As convicções do homem devem ser optaram causa, as de sua esposa ou noivo. Doutor Noêmio, Lisbela, vamos, você é minha noiva, não deve opor-se às minhas convicções. Na atividade 3, eu quero saber isso aqui, ó. As convicções do homem devem ser optaram causa, as de sua esposa ou noivo. Então, o que a expressão minhas convicções é dita de forma solene e expressa um valor social? Quero saber que valor é esse e que tipo de sociedade está sendo caracterizada por tal enunciado. Você consegue identificar? Faz aí, que eu já volto. Voltei.
E olha a questão, né? Ele fala, você, minha noiva, não deve opor-se às minhas convicções. As convicções do homem devem ser optaram causas de sua esposa ou noiva. Olha, o que eu posso falar disso, né? Minhas convicções, dita pela personagem do gênero masculino, implica nesse contexto que tipo de posicionamento? Acertou quem disse que é machista, autoritário, reprime a opinião da mulher, obrigando a pensar como quem? Como seu marido, né? Como cônjuge. Então, passa essa ideia aqui, ó, machista. A atividade mão na massa que eu tenho para sugerir para vocês é a seguinte. A peça Lisbela e Prisioneiro, de Osman Lins, apresenta um enredo que pretende ser progressista. As escolhas de Lisbela pela sua libertação do mundo patriarcalista a leva a praticar várias ações que culminaram com a revelação da inconsistência da ordem policial e familiar. A ideia agora é que você forme aí um grupo com seus colegas e debata. O que podemos inferir sobre o mundo patriarcalista? Enquanto você debate, eu te dou um tempinho e já volto. Na atividade mão na massa, a proposta é que você tenha debatido com seus colegas sobre o que podemos inferir sobre o mundo patriarcalista. Já debateu. E agora qual é a ideia? Que você escreva um parágrafo dissertativo. Um parágrafo dissertativo de 3 linhas, argumentando sobre seu ponto de vista. Então, nesse parágrafo, você vai justificar, embasar, vai usar os argumentos que você quer para expor a sua tese, a sua opinião. Então, quando se diz um parágrafo dissertativo, se pressupõe que você defenda um ponto de vista e fundamente com um argumento. O que aprendemos? Reconhecemos elementos do texto teatral, especificamente da peça Lisbela e Prisioneiro, do teatro modernista, né? Lemos os trechos dessa peça, Lisbela e Prisioneiro, de Osman Lins. Conhecemos, então, o contexto histórico do teatro modernista. Vimos que, por vezes, tem que ter uma verossimilhança, ele tem que ter a linguagem onde é ambientada, com os regionalismos, com tudo. Interpretamos e analisamos o texto Lisbela e o Prisioneiro, né? Alguns trechinhos, e estudamos intertextualidade. Ok? Neste vídeo falamos sobre texto dramático. Espero que vocês tenham gostado e até breve.